muito ocupado com as outras coisas à nossa volta. Queria que vocês abrissem também lá em Efésios 5:18. Deixa eu ver se eu consigo dizer isso. Efésios 5:18. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O que vocês entendem quando ele fala não se embriaguem com vinho? O que vocês entendem com isso? Simplesmente nesse versículo que Deus está falando para a gente não ingerir bebidas alcoólicas? Quero que vocês pensem em algo um pouco mais profundo nisso. E vamos entrar nessa ideia. O que seria se embriagar com o vinho? Se embriagar com o vinho é quando a gente bebe bebida alcoólica e perde o controle daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. A gente perde o controle, sabe? Quantas vezes você já não viu algum bêbado que estava no chão, na rua? Perdeu o controle da sua própria vida. Ele não tem força para ficar de pé, não tem força para tomar alguma coisa, alguma decisão, não tem força para nada. Ele não é capaz de nada porque está embriagado pelo vinho. Bom, muitas vezes a gente está embriagado, mas não é pelo vinho. Muitas vezes a gente não está ouvindo a voz de Deus, porque a gente está embriagado com as outras coisas da nossa vida. Se embriagar é a capacidade da gente perder a cognição, a capacidade da gente fazer alguma coisa. Então, quando a gente está lá no nosso quarto, domingo de tarde, você está lá mexendo no celular, vendo filme, vendo vídeo, e você não tem a capacidade de levantar da cama de tanta preguiça que você está. Isso não seria se embriagar? É pesado comigo também. Deus também falou isso no meu coração. Isso não seria se embriagar com vinho? Quando a gente está com amizades que talvez você já saiba que não são amizades boas, mas você está lá e eles vão e começam a fazer umas bobeiras, falar bobeira, começam a ir lá e vão fazer qualquer coisa na rua, vão fazer alguma coisa errada, e você só vai que nem um bobão e faz também. Você nem pensa no que você está fazendo, você só vai e faz junto porque está todo mundo ali fazendo. Isso não seria a gente se embriagar? A gente não ter a capacidade de pensar de tão bobo que a gente está? Então, tem muitas áreas da nossa vida, a gente poderia falar muitas outras, que a gente está realmente embriagado. A gente não tem a capacidade de tomar decisão. Mas no versículo ele fala, não se embriaguem com vinho, mas com o Espírito. O nosso coração sempre vai estar tendencioso a se embriagar com vinho. Mas ele fala, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito de Deus. Hoje a gente teve a oração do reino. Quem estava indo na oração do reino no 5:30? Bom, quem não veio, espero que tenha uma desculpa muito boa porque não veio, tá bom? Porque quando a gente lê esse texto, fala, não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito. Então a gente deve estar a todo momento atento ao Espírito para a gente ser cheio dele. Porque se a gente não está cheio do Espírito, quer dizer que a gente está embriagado com vinho. Então a gente deve estar a todo momento se satisfazendo com o Espírito, buscando a presença dele em intimidade. Porque se a gente não está nele, a gente está tomado por outra coisa que não é ele. Então, cara, se você não veio aqui hoje, realmente você tem uma boa desculpa, não para a liderança, mas para Deus. Porque você não estava fazendo aquilo que ele ordenou você fazer. Isso não se trata também só da oração. A gente tem culto domingo, a gente tem cursos que são sensacionais de coisas que eles trazem aqui, sabe? Eu sempre aprendi alguma coisa nova. A gente tem as células, a gente fez vigília esse tempo atrás, sabe? E tinha poucas pessoas. E eu te pergunto, com o que você está se enchendo que não é com o Espírito? E a gente como cristão, muitas vezes, a gente pode pensar que a gente está tomado pelo Espírito às vezes, mas na verdade a gente só tem conhecimento e curiosidade sobre a Bíblia de uma forma muito rasa. Hoje com vídeos, com várias pregações disponíveis, não é nada de errado a gente aprender essas coisas, mas às vezes a gente acha que isso que a gente vê de curiosidade na internet sobre a Bíblia, ou qualquer palavra que a gente vê é a nossa intimidade com Deus simplesmente. Sabe? Isso agrega a nossa vida cristã, mas não é o principal, isso não é a fonte que Deus é. Uma coisa que eu ouvi uma vez,
é até engraçado falar, mas uma pregação da lição do Vilas Boas é: qual foi a última vez que você falou sobre algo que realmente foi Deus que falou para você, não que você viu em algum lugar? Qual foi a última vez que você aprendeu algo de Deus e conheceu algo de Deus que você não viu numa pregação no YouTube ou você viu em algum Reels? Cara, isso me pegou, porque eu pensei, qual foi a última coisa que eu aprendi com Deus que não tenha sido através desse lugar, mas que tenha sido diretamente de Deus, diretamente de eu lendo a palavra e trazendo para a minha vida, sabe? Quando eu vi isso, eu fiquei em choque com a vida que eu estava levando, porque eu estava realmente me embriagando com os prazeres desse mundo, e ao invés de realmente se encher do Espírito. Então, para a gente ser obediente, assim como os servos eram, a gente precisa estar atento à voz dele. Mas para a gente estar atento à voz dele, a gente não pode estar se embriagando com as outras coisas dessa terra, que é muito fácil de acontecer. Como eu falei, o nosso coração é tendencioso, mas isso não é uma desculpa. Porque lá no final do versículo ele fala: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos estão na igreja, mas poucos estão ouvindo realmente a voz de Deus, sabe? Os nossos cultos aqui de domingo estão sendo cheios de pessoas, mas talvez poucos estão realmente atentos ao que o Espírito está falando durante o louvor, durante a meditação no meio, durante a palavra. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu pergunto para você: você tem permanecido na palavra? Você tem buscado a palavra de Deus? Nos seus dias, como tem sido o seu momento com Deus, o seu momento de intimidade, de comunhão com Ele? O motivo dele ter morrido, sofrido por você? Como tem sido isso? Na célula quarta-feira a gente falou um pouco sobre isso. E a gente fez uma oração junto, pedindo para que o Espírito Santo incomodasse os nossos corações durante a semana, incomodasse durante os nossos dias. E eu tenho certeza que o Espírito Santo incomodou os seus corações com fome, com sede. E vocês responderam ao chamado dele? Vocês responderam ao chamado dele no secreto? Sabe, eu vivi muitas coisas na presença de Deus, mas para mim o momento mais marcante foi no meu quarto. Não foi nada demais, não foi nenhuma música especial, não foi nenhum nada. Eu só estava em comunhão com Deus. E eu senti a presença dele tão perto, tão perto. Dia 31 a gente vai ter o reino. E você vai estar preparado para estar lá com a gente? Você que é aqui do Mítico, você vai estar preparado para estar lá falando do Evangelho? Sabe, Deus tem falado ao nosso coração, usou a vida da Ana para falar ao nosso coração sobre o reino, de que a gente tem feito pouco durante o reino. A gente tem feito pouco quando a gente sai nas ruas. Porque uma oração, eles mesmos podem fazer. Uma oração de tipo: ah, Deus, abençoa minha família, cuida de mim e cuida dos meus sonhos. Eles mesmos podem fazer. Mas agora, conhecer da palavra, conhecer do Evangelho, o Espírito Santo ele quer usar a gente para levar isso a eles. Sabe, quando a gente for sair no reino, Deus está falando nos nossos corações. A gente não está saindo para fazer uma simples oração, mas a gente está saindo para realmente levar o reino. Levar o reino. O Du fez uma pergunta hoje que muito boa, muito boa. Como você imagina que é o reino de Deus chegando nessa cidade? Como você imagina que seria quando a gente sair no sábado e simplesmente o reino de Deus está vindo com a gente? O que você imagina que vai acontecer na praça? O que você imagina que vai acontecer na rua, no terminal? Como não tinha muita gente no reino, eu queria que vocês fechassem os olhos e realmente imaginassem. Realmente leva a sua imaginação mais para frente. Realmente imagine
gente está saindo pelo portão. A gente está andando pela rua. A gente vai passando pelo terminal e simplesmente o reino de Deus está com a gente. O reino de Deus está estabelecido nessa cidade. Por onde a gente está indo, a glória de Deus está vindo com a gente. O que você imagina que Deus é capaz de fazer ali? Imagine as pessoas. A primeira pessoa que você abordar. Sabe, imagina alguém ali, você vê que a pessoa está com uma muleta. O que você imagina que aconteceria? Se você vê alguém fumando um cigarro, você vai orar com essa pessoa, o que você acha que vai acontecer com o reino de Deus indo junto? Como você imagina a gente chegando na praça? O Léo com o violão, tocando, cantando, a gente cantando junto. E a glória de Deus estabelecida na praça. O que Deus é capaz de fazer? Esses olhos. A Bíblia fala que onde nós pisarmos com nossos pés, ali o reino de Deus será estabelecido. Então, é aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente está cheio de conhecimento e curiosidade, mas a gente está vivendo nem 1% daquilo que está escrito na Bíblia, daquilo que Deus declarou sobre a nossa vida. Pensando em servos, quando a gente olha para os discípulos, a gente vê um baita exemplo de servos. Porque uma coisa que eu amo olhar, quando eu olho para os discípulos, eu gosto muito de perceber, e quando eu leio Atos, ou quando eu leio as cartas de Paulo, e que sempre choca os meus olhos, é a radicalidade deles com o Evangelho. Porque é como se tivesse caído um entendimento sobre eles, de que cara, Jesus veio, morreu, ressuscitou, deu o seu Espírito para a gente. Eles simplesmente pensam, não há mais nada. Não há mais nada que eu preciso. Não há o que faça. Eles simplesmente pensam isso. Porque eles simplesmente vão e estabelecem o reino de Deus ali. Eles vivem em comunhão, um ajuda o outro, um sustenta o outro, um abençoa o outro. Sabe, eu imagino até que de tanta bênção ali, de um para o outro, e comunidade que eles estavam vivendo ali na igreja primitiva, deve ter tido gente que parou de trabalhar e estava vivendo só na presença de Deus, sabe? Porque era algo tão real, tão claro para eles, que a gente com os nossos olhos embriagados não está vendo, não estamos vendo essa realidade do Evangelho, sabe? Quando a gente olha para os discípulos e vê a radicalidade deles, do Evangelho, isso sempre choca no coração. Porque, mesmo que eu persista no Evangelho e tentar ter essa visão, quando eu olho para eles e vejo um caminho tão distante até chegar onde eles estavam, até chegar onde Paulo estava, sabe, até chegar onde Billy Graham estava, até chegar onde outros avivalistas estavam, outros evangelistas, pessoas comuns, pessoas igual eu e você. No ano passado eu fui numa conferência do Cisco, e simplesmente mudou a minha visão para muitas coisas. Me deu um entendimento sobre o Evangelho muito profundo, sobre Cristo de uma forma muito profunda. E transformou a minha forma de ver o Evangelho, de ser um cristão. E não porque teve pregadores ou músicos que são
conhecidos ou sensacionais, mas porque o Espírito Santo me trouxe ali, naquela conferência. O Espírito Santo me revelou. E ele me revelou também essa realidade do Evangelho e o que ele quer fazer sobre a nossa cidade. Quando eu voltei de lá, eu voltei com meu coração assim, queimando, assim, meu coração transbordando. Tanto até que quando eu voltei no domingo, eu tinha uma necessidade de trazer uma palavra para a igreja sobre a conferência, sobre aquilo que foi falado na conferência, aquilo que o Espírito tinha me mostrado, sobre a nossa igreja, a nossa cidade. Eu vim, eu falei, e eu estava com meu coração queimando, porque Deus havia me revelado sobre o que Ele quer fazer nessa cidade, sobre o avivamento que Ele quer começar nessa cidade, sobre as transformações que Ele quer fazer aqui. E isso queimou meu coração e tomou meu coração. Sabe, eu fiquei, sei lá, mais de um mês com meu coração assim, nossa, vai acontecer agora, vai acontecer ali. Nossa, a gente vai ter um momento de oração aqui, eu acho que vai acontecer aqui agora. Sabe, vai acontecer, Deus vai começar algo assim, e a gente não vai parar, a gente vai viver no Espírito e vai acontecer algo sensacional. Meu coração estava transbordando, queimando assim, ó. Mas foi passando tempo. E a verdade é que o meu coração, ele ainda queima por isso. Meu coração ainda anseia por isso. Sabe, eu falei na liderança, quando a gente falou uns tempos atrás sobre isso, eu falei que desde da conferência, quando eu foco os meus olhos no avivamento e eu penso nisso, sabe, eu consigo ver realmente a presença de Deus tomando essa cidade e as pessoas sendo curadas, as pessoas vindo na praça porque a gente está lá fazendo culto, sabe, e a praça sendo um lugar da presença de Deus, onde o reino de Deus está estabelecido. E eu consigo ver isso claramente, as pessoas buscando, assim, falando, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, e pessoas ligando uma para a outra, porque Deus está em Campo Largo, sabe, eu tenho uma certeza muito grande disso. E a minha oração, sabe, o que eu tenho no meu coração é de que até isso acontecer, eu vou estar orando, eu vou estar clamando, eu vou estar marcando vigília para vocês virem, eu vou estar marcando um momento de oração para vocês estarem juntos, eu vou estar trazendo palavras sobre isso, porque Deus me disse que não é através de mim, mas é através da igreja, é através do corpo da igreja. Então, não vai ser eu que vou chegar numa oração, não, Deus só me revelou, mas quem vai fazer isso acontecer somos nós. Nós vamos levar o Evangelho, nós vamos realmente pisar nessa cidade para estabelecer o reino de Deus nessa cidade, sabe? Vai ser a gente que vai estar lá na praça, cantando e adorando e pregando. Cara, você se imagina pregando lá na praça? Você se imagina lá fazendo isso? Sem a capacidade de imaginar você fazendo isso? Ou você está se imaginando que daqui 5 anos você está exatamente no mesmo lugar, sentado nessa mesma cadeira? O que você tem imaginado para você com Deus? Sabe, vai ser a gente que vai estar lá. A gente que vai estar lá. Arthur, vai ser você que vai estar lá tocando teclado. Murilo, você que vai estar lá tocando carrom, tocando bateria. Sabe, vai ser vocês que vão estar lá pregando, falando do Evangelho. No dia 31 é a gente que vai estar lá. Nós precisamos estar atentos à voz do Reino. Atentos à voz do Espírito. E assim como os servos, a gente ir por cada rua, cada esquina, cada beco, cada canto dessa cidade, e ali estabelecer o reino de Deus. Amém? Queria convidar vocês a fechar os seus olhos e meditar nisso. Com o que você tem se embriagado? O que tem tomado a sua visão? Para onde você tem olhado? Amizades são legais. Ficar vendo vídeo, ficar jogando, ficar fazendo qualquer bobeira. Lá é legal, é divertido na hora. Mas Deus está te chamando. Deus está te convidando. Aonde estão os seus olhos? Aonde está o seu coração? Como eu falei, enquanto não aconteceu o avivamento, eu vou estar aqui, clamando.
passam as semanas, todos os dias, pessoas durante o dia inteiro, pessoas sem nem comer, porque clamavam: Deus, venha com seu Espírito sobre este lugar. Pessoas que entenderam o Evangelho e viveram na radicalidade dele. Porque se Jesus veio, morreu e ressuscitou, e todas as palavras desse livro são reais, o que mais vai importar? Qual lugar mais vai ser precioso, a não ser na presença dele? Cara, vai ser uma luta muitas vezes você largar isso que você está se embriagando. Pode ser uma luta. E sem Deus você realmente não vai conseguir largar isso. Queria convidar você, se você puder, seja legal, ou se você quiser ficar da melhor forma que você puder, mas que você realmente possa estar se entregando para Deus, falando: Deus, eu não sei o que, eu só quero o Senhor. Deus, eu estou viciado nisso. Deus, eu não consigo largar esse pecado. Deus, eu não consigo largar essas amizades. Mas eu só quero você. A minha alma anseia por ti, Deus. Deixa o Espírito fluir. Deixa o Espírito fluir. Você sentir de chorar, chore. Quando você permanecer nessa igreja, uma hora você vai ter que se posicionar para o que Deus quer fazer nessa cidade. Daqui a pouco o rei vai entrar na festa. Será que ele vai te ver com as vestes sujas? Será que ele vai te ver com as vestes inapropriadas? Você vai estar lá curtindo, aproveitando, e você vai ser pego ali com as vestes inapropriadas na festa. Entregue tudo a Ele. Entregue seu coração. Se você não sabe o que orar, você fale: Senhor, eu não sei, eu só quero o Senhor. Senhor, eu não sei de mais nada. Eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Mas eu só quero a sua presença. Quero me desesperar outra vez. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Criando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Ando de amor por ti. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir.
olhos eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Que bando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Que bando de amor por ti. Essa decisão que, se você tomou no seu coração, quero te dizer que não vai ser a decisão que vai deixar tudo mais fácil na sua vida. Mas no próprio texto ele fala dos servos que foram convidar as pessoas, mas que foram mortos. Eu estou dizendo que não é que você vai, agora você pode morrer. Realmente, talvez, se a gente vê Apocalipse, vai chegar um momento da grande tribulação. Mas é que a verdade do Evangelho é que o nosso prêmio não está aqui. O nosso prêmio está na eternidade. Então vamos manter os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos ao Senhor. Os nossos olhos fixos na eternidade. E realmente responda a esse chamado. Não seja pego de surpresa nessa festa. Responda ao chamado. Busque intimidade com Ele. Busque a presença dEle. A presença dEle não está aqui. Não está fixa aqui. Não está fixa na casa onde a gente faz o céu. Mas o próprio Espírito está dentro de você. Então busque intimidade com Ele. Busque um dia após dia. Aqui o culto é só um lugar que a gente se reúne para fazer isso junto. Mas tira um horário, tira um tempo com Deus para buscar essa intimidade com Ele. Porque de verdade, eu não quero que na próxima oração de 1 hora você olhe só 20 minutos, os outros 40, você só canta a música e fica em silêncio. Mas se você realmente, com a intimidade que você tiver em Deus, possa passar 1 hora e muito mais na presença dEle. Amém? Pode ir, pode ser das luzes. Bom, galera, temos alguns avisos. Sábado que vem a gente vai ter oração novamente. Então, 5h30, esteja aqui para a gente estar tendo esse tempo de oração. Às 5 horas, no meu ponto, às 5 horas, sejam aqui. Isso, às 5 horas, porque além da oração nós vamos ter um momento diferente, porque Deus está nos chamando para algo diferente desse reino e nós estamos respondendo
e a gente vai fazer aquilo que Ele está mandando. Então, às 5 horas, estaremos aqui reunidos neste local para a gente se preparar para o reino. Também, se você tem algum irmão, algum sobrinho, alguém que tem entre 6 e 11 anos, vamos ter uma noite do pijama para as crianças, dia 16. Então, se você tem algum parente seu, algum conhecido, vizinho, que tem entre 6 e 11 anos, convida para estar aqui, porque eu queria estar junto na noite do pijama, e para estar aqui junto, para as crianças também terem esse momento com Deus. Também vai ter um piquenique para as crianças, dia 31, é a mesma pegada. Então, se você já tem alguém, o Dudu também queria estar no piquenique, não vai poder. E daí no piquenique também não é só as crianças, são as crianças e os pais. Então, se você... Se você for pai de filho, pode ir. Mas acho que não se encaixa para você. Mas pode ir. Mas de um filho também que é criança, tá? Quando você vai... Bom, galera, esses são os nossos avisos. Temos mais um aviso. Tem um vídeo do Freedom. Não precisa do vídeo do Freedom. Não precisa. Temos o Freedom. O valor do lote está em R$330. Amanhã vai subir. Amanhã vai subir, o Léo falou, tá falado. Bom, mas a gente tem uma promoção. A gente tem uma promoção que o pastor falou no domingo e daí ficou meio perdida porque ele trouxe do nada também, sem falar muito. Mas a promoção é o seguinte: se você trouxer um amigo pro retiro e esse amigo se inscrever e assinar o contrato dizendo que vai, você anula uma parcela. Então, se você tiver 6 amigos e esses 6 amigos forem, você não paga o Freedom. Show. Vale a pena, hein? Mas é exatamente isso que eu falo. Tem que ser de fora da igreja. Fora da igreja. O Davi não pode convidar a Ana. Não pode convidar o Então tem que ter alguém de fora. Então chama todo mundo. Cara, o acampamento é uma oportunidade massa. Assim. Você não vai estar chamando ele para um momento de oração, a gente vai ficar o final de semana inteiro ajoelhado nas pedras, outros no milho e a gente preparando. Não. Vai ser muito massa, a gente vai ter uma resenha, a gente vai ter vários momentos especiais de gincana, de brincadeira, competições noturnas, competições durante o dia, várias coisas. Se preparar para sujar na lama, se preparar para não dormir, dependendo do caso, provavelmente no quarto dos meninos. Mas, então se prepara para tudo, principalmente para a presença de Deus, que vai estar super bem, tá bom? Então, meu parte de tempo, se inscreve. Emily, você já se inscreveu? Você falou que se inscreveu? Agora é verdade, a Emily vai se inscrever. Então, se a Emily vai se inscrever, todo mundo vai se inscrever também. Então, todo mundo se inscreve no Freedom, vai ser sensacional. E eu espero todos vocês amanhã, no domingo, à noite, 6h30. Na reunião, na célula, quarta-feira, e para os mais velhos, sexta-feira, e também no Freedom. Amém? Guilherme, vem aqui. Vem orar para a gente encerrar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui que nós tivemos, Pai. Obrigado por esse meet que a gente teve aqui, Pai. Que a gente possa guardar essa palavra, Pai, uma palavra tão emocionante para o nosso coração, Pai, uma palavra que pode mudar a nossa cidade, Senhor. Que a gente possa guardar isso nos nossos corações, Senhor, que a gente possa viver essa palavra de hoje, Senhor. Senhor, que o Senhor cuide de nós agora para voltar para casa, Pai, e continue caminhando com a gente, Senhor. Amém.